pessoal, meu nome é Maurício Andreoli, sou consultor técnico da Biochem Brasil e nessa apresentação eu vou falar sobre o uso de minerais glicinados em avicultura, com foco específico em postura comercial. Os nutrientes minerais são indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. Eles participam ativamente de várias vias metabólicas que interferem diretamente na reprodução, no crescimento, no metabolismo energético e no sistema imunológico, que são funções vitais na manutenção da vida e também para que a gente consiga incrementar ganhos de produtividade. Esses minerais são classificados em macrominerais e microminerais. Os macrominerais, como o próprio nome diz, são aqueles que estão em concentrações maiores nos tecidos animais e o aporte deles na suplementação também é em concentração maior, geralmente expressos em gramas por quilo. Já os microminerais, ou oligoelementos, ou elementos traços, estão em concentrações menores nos tecidos e demandam também concentrações menores nas rações. Geralmente, nós estamos expressando esses microminerais na forma de ppm ou de miligrama por quilo. Apesar da diferença de concentrações, tanto nos tecidos como na suplementação, os microminerais são tão essenciais como os macrominerais para o bom funcionamento do organismo. Os microminerais mais suplementados nas dietas de aves são zinco, manganês, cobre, ferro, selênio, iodo e cobalto. Eu vou dar um enfoque maior aqui para zinco, cobre, manganês e ferro. Por que esse enfoque? Porque o zinco, o manganês e o cobre, eles participam amplamente de processos fisiológicos como cofatores essenciais de enzimas, de centenas de enzimas, de vários processos bioquímicos, inclusive processos associados ao crescimento e desenvolvimento ósseo e também à formação de casca dos ovos. Então são dois requisitos básicos para a ave de postura: ter um bom crescimento, ter um arcabouço esquelético, ter um consumo, um tecido conjuntivo para dar sustentação e também ter uma qualidade de casca. No caso, a gente pode comentar que manganês e zinco são cofatores de metaloenzimas que participam ativamente na síntese de mucopolissacarídeos e de carbonatos, que são substâncias orgânicas que participam da formação da casca. Então, zinco e manganês atuam ativamente na formação de casca. O cobre também, entretanto o mecanismo ainda não é conhecido. Mas nós sabemos que a deficiência de cobre, ela causa alteração no tamanho do ovo, alteração na forma do ovo, alteração na textura da casca. Então ele realmente participa dessa produção. E nos plantéis com deficiência de cobre, é muito observado um alto índice de ovos com casca fina. O ferro também é importante porque ele participa, na formação, ele é constituinte da hemoglobina e da mioglobina, que são transportadores de oxigênio. Então esse transporte de elétron ele é muito importante para a respiração celular e na formação da energia mitocondrial. E é essa energia que realmente é ativa para que o animal esteja em 100% de sua plenitude, tenha uma vitalidade ótima. Então, diante do que eu falei, nós sabemos que o nível correto de suplementação desses microminerais, mantendo as reservas dos animais, eu vou afetar diretamente na vitalidade deles, no estado imunológico deles. Eu vou ser um animal sempre mais ativo, mais reativo com esse sistema imunológico, suas defesas vão estar mais ativas. Eu tenho uma integridade maior de pele, isso é muito importante, principalmente para a pele do pé e da almofada plantar. E aí, relembrando, o cobre ele é constituinte da síntese de elastina e colágeno, que é parte desse tecido conjuntivo, principalmente desse da almofada plantar. Então, quando eu tenho integridade maior, essa ave sofre menos com lesões, então ela sofre menos com efeitos lesivos e ela está sempre bem disposta. É algo que nós vamos dar bem-estar para esses animais. Conforme eu falei, eles incrementam a deposição óssea, então o crescimento é garantido, o ganho de peso também é garantido e nós estamos também trabalhando para manter a qualidade do ovo, a qualidade da casca do ovo.
E existem situações, né, que aumentam a demanda desses microminerais, com o melhoramento genético, né, com aves com mais performance, nós precisamos de mais microminerais, né, os requisitos passam a ser diferenciados e, muitas vezes, com o aumento dessa performance, né, através do melhoramento genético, vem também uma questão de redução de consumo. Então nós temos que ficar atento. Aumentou a demanda e o aumento, né, também a necessidade de incrementar esse aporte, porque o consumo pode estar diminuído, pode ser uma característica desejada nesse melhoramento genético, né, um menor consumo. Então eu tenho que estar atento a isso também, porque são demandas aí que geram o incremento dos microminerais. Se eu não estiver atento, eu vou gastar as reservas dos animais e vou trabalhar sempre em deficiência. A fase inicial das aves também, que é um crescimento rápido, né, uma velocidade muito rápida de ganho, né, então ela precisa ser incrementada, né, porque ela também vai ter necessidades maiores, né? E como eu falei, zinco, manganês e cobre participam ativamente do desenvolvimento ósseo, né? E o cobre principalmente também do tecido conjuntivo, que vai dar sustentação a esse crescimento. Os fatores de estresse, né, como calor, mudança de alimentação, realocação de aves, né, transporte, densidade, e aí, densidades maiores do que normais, geram sintomas estressantes, né, geram sinais de estresse e, juntamente com o estresse, geralmente está acompanhado de queda de consumo. Caiu o consumo, aumentou o consumo das reservas internas, eu tenho deficiências à vista, né? Então, vamos ficar bem atento a isso também. E o período de postura, que é bastante interessante, porque no início da postura, a ave sofre transformações hormonais. É um período estressante, então com certeza ela vai puxar mais dessas reservas dela de microminerais. Então o aporte nesse momento deve ser repensado, deve ser aumentado. E durante o período de postura nós sabemos que esses microminerais vão fazer parte da composição do ovo. Então também parte das reservas vão ser consumidas na produção do ovo. Então eu aumento a minha perda diária. Então necessita também de uma atenção maior no aporte dos microminerais. Então só colocando um detalhe aqui muito interessante, observar os requisitos normais e também as situações aí de aumento de demanda. Isso é muito importante, gente, porque se essas reservas não estiverem atendendo em plenitude as necessidades das aves, elas vão entrar em deficiência, elas vão entrar em níveis subótimos. E esses níveis subótimos geram sinais inespecíficos. Os sintomas que você observa não vai dizer para você exatamente que é um micromineral que está acontecendo, porque eles são muito parecidos com outras situações, como deficiência energética na ração, deficiência proteica na ração, parasitoses ou ação de outros agentes infecciosos. Então tem que ficar bastante atento para fazer um diagnóstico diferencial e se atentar aos momentos que a ave está passando, que pode estar linkado com isso, né? Um aumento de consumo, um aumento de necessidade de microminerais. Então, só para a gente relembrar, nós temos situação de aumento de demanda, mas temos também deficiências secundárias, que são provenientes aí da relação de antagonismos entre as fontes minerais, eles formam complexos que não são absorvidos, eu vou falar em seguida, e também fontes de minerais de baixa biodisponibilidade. Isso vai gerar um aporte subótimo, consequentemente vai gerar uma diminuição na sua produtividade. Então ficar bastante atento aí, não só às situações de demanda, mas também à fonte que está sendo utilizada como mineral. Por falar em fontes, geralmente as fontes utilizadas são fontes inorgânicas. O mineral inorgânico ele precisa ser solubilizado nos estômagos para que haja a dissociação da molécula e a formação da forma ionizável do metal, que é essa forma que é absorvida. Muitas vezes, quando há a formação dessa forma ionizável, ele fica mais reativo, né? Ele fica mais reativo, mais suscetível a reagir com outras formas orgânicas. Então, alguma parte dessa forma ionizável pode se ligar a substâncias orgânicas no trato gastrointestinal e aí formar complexos insolúveis que não são absorvidos. Então, vão gerar redução da taxa de absorção. Também pode acontecer que essas formas ionizadas disputem o mesmo sítio de absorção. Então, uma brigando com a outra,
algumas vão ter mais vantagem sobre outras, eu vou gerar algumas deficiências. E muitas vezes pode ser que as mesmas, por estarem competindo intrinsecamente, acabem nem sendo absorvidas. Lembrando aquela passagem, tentativa de passagem de dois carros para uma entrada estreita. Então eu tenho que ter muita percepção de que podem ocorrer deficiências utilizando formas inorgânicas, devido à ação dos antagonistas. Então, aí mesmo eu fazendo o aporte para os requisitos, achando que estou fazendo o aporte correto, eu posso estar tendo perda nas taxas de absorção. E fatalmente vão ocorrer deficiências muitas vezes que nós não vamos observar, conforme eu disse anteriormente. Por outro lado, hoje nós temos fontes de minerais orgânicos que são combinações de um ou mais minerais com substâncias orgânicas, sejam elas aminoácidos, carboidratos ou proteínas. Essa ligação é feita na forma de um complexo, né? Nós chamamos de quelação. Queles é a palavra grega que significa pinça. Lembra aquelas pinças dos crustáceos, né? Caranguejo, lagosta, que quando apreende alguma coisa tem uma força muito grande, dificilmente a gente rompe isso. Então a mesma coisa no quelato. Ele forma uma ligação com uma molécula, o metal forma uma ligação com uma molécula orgânica, o ligante, geralmente duas ou mais ligações, para que realmente haja essa força de ligação e tenha uma grande estabilidade. No caso dos aminoácidos, principalmente a glicina, esse ligante ele tem dois sítios de ligação, um grupo amino e um grupo carboxila, que realmente, né, vão fazer essa analogia das pinças, vão formar uma ligação forte e estável, dificilmente sendo rompida. Né? Então é bem interessante observar a formatação desse quelato da glicina, porque ele realmente aparenta muito essa formação aí, né, de duas pinças, né, de duas alças de ligação. E eu tomo a liberdade de falar mais da glicina aqui, porque a glicina é uma molécula de tamanho menor, é um aminoácido sintético, que se liga ao metal numa proporção muito próxima de tamanho de moléculas. Então essa ligação, ela acaba sendo mais centralizada e aumentando o seu efeito de sustentação, de estabilidade de ligação. Além do mais, a relação de metal dentro dessa molécula, ela é maior do que nas outras. Quando a gente tem um mineral complexado com metionina, a metionina é maior que a glicina. Então eu tenho um volume maior de metionina do que de metal em relação ao volume de glicina para metal. E quando nós falamos dos proteinados, é maior ainda, né? Eu tenho uma molécula maior, né, com maior quantidade aí de peptídeo, aminoácidos provenientes da hidrólise da proteína de soja e um menor teor de metal. Isso significa para mim que uma molécula menor, ela tem mais solubilidade. Então ela tem uma facilidade de trânsito no sistema gastrointestinal. Ela se solubiliza com facilidade. E essa molécula, vamos aqui falar da glicina, ela vai ser absorvida não como mineral, ela vai ser absorvida como proteína. Então se ela for menor, há uma facilidade maior ainda de absorção. Além disso, ela se solubiliza com facilidade, como eu falei, por ser menor. E por ser menor, eu consigo colocar uma concentração de metal maior por quilo de produto do que dos outros complexos. No caso da linha EcoTrace, né, dos glicinatos da Bioquem, nós trabalhamos por volta aí de 23 a 25% de concentração de metal por quilo de produto. Já os proteinados geralmente trabalham com 15%. É devido ao tamanho dessas moléculas. E como eu falei para vocês que a absorção do quelato ele é diferente da absorção do metal com forma ionizável, ele é absorvido com muito mais facilidade. Então eu preciso de menos quantidade de quelato, né, de glicina, aqui no nosso caso, para ter um nível de absorção ótimo. Por quê? Porque primeiro ele não sofre ação daqueles antagonistas, ele não tem a dissociação da molécula, a molécula é absorvida por completo. Né? Então eu tenho uma absorção otimizada, chega a níveis de 90, 90 e poucos %. Então realmente eu sei que grande parte do que está ali sendo suplementado vai ser absorvido. Então eu preciso realmente de uma quantidade menor.
E essa quantidade menor ela é muito interessante para quem trabalha com premix de baixa inclusão, porque eu tiro menos espaço de fórmula, eu deixo mais espaço de fórmula utilizando a glicina como fonte de mineral orgânico, né? O inorgânico, como eu falei para vocês, como ele tem absorção com interferências dos antagonistas, com certeza eu vou precisar de uma quantidade maior a ser ingerida para atingir um nível ótimo de suplementação. Mesmo que eu coloque a mais, porque quando eu coloco a mais, eu aumento a ação dos antagonistas. Então isso a gente tem que prestar atenção. Então, no caso, é muito interessante a gente saber dessa biodisponibilidade de cada um dos produtos. Por quê? Porque também são estratégias de uso, né? Então, no caso, eu já falei uma, né? A gente pode suplementar todo o mineral, o micromineral, na forma de orgânico, quando eu trabalho com premix de baixa inclusão, porque eu preciso ter espaço de fórmula. Como eu vou trabalhar com quantidades menores, eu posso ter essa opção. Também é uma opção para momentos de estresse. Poxa, eu vou entrar em postura, em pico de postura, eu posso, nesse período, fazer a suplementação total, 100% com mineral glicinado. Por quê? Porque eu sei que realmente vai ser absorvido e as reservas realmente vão estar à sua plenitude. Por outro lado, em situações normais, ao invés de eu aumentar o nível do inorgânico, eu posso fazer um aporte de parte com o mineral glicinado. No caso, eu posso trabalhar com 70% do mineral inorgânico e 30% do glicinado. Eu vou corrigir aquela perda para os antagonistas, sem incrementar mais inorgânico, que pode incrementar mais ainda a ação dos antagonistas. E por outro lado, se eu tiver uma situação em que o premix é fechado, ele chega fechado para mim, eu não consigo interferir na formulação dele, eu posso fazer o aporte via um top, que nós chamamos, né? Eu posso fazer extra formulação do premix, eu posso colocar um acréscimo, né? Geralmente nós trabalhamos aí com 30% e realmente é para garantir os níveis ótimos de absorção e seus benefícios que a gente gostaria que acontecesse na produção. Em testes aí que foram efetuados, né, ensaios que foram efetuados na Bulgária, com a linha Eco 3, nós tivemos uns resultados muito interessantes, porque justamente aí nós fizemos um ensaio comparando uma dieta normal, com inorgânico, com esse plus, com esse on top. Então nós observamos, nessas galinhas aí, que eram Norman Brown, a partir da 19ª semana de idade, que nós conseguimos chegar no peso desejado na semana 49 com a linha Eco 3. A diferença com a meta foi muito pequena. Já o grupo controle, nós tivemos uma diferença aí de 100 gramas aí de diferença de peso. Então, a linha Eco 3 aqui, a suplementação com o glicinato, demonstrou que realmente eu consigo atingir peso, né? Conforme nós falamos antes. Além disso, eu consigo interferir na mortalidade, né? Eu aumento a vitalidade das aves, melhoro o sistema imunológico, as aves vão morrer menos. Então, nesse ensaio, nós tivemos 2,41% de mortalidade com Eco 3 da semana 19 a 55, contra 3,7% do grupo controle. Na questão de produção de ovos, nós tivemos um maior percentual de produção com a linha Eco 3, atingindo aí quase 89% de produção contra 85% do grupo controle. E durante o pico de produção, entre a semana 25 e 27, nós tivemos o grupo controle próximo da meta do pico e o grupo Eco 3 passando, né? A meta era 95,1%, o grupo Eco 3 atingiu 96,1%. Então isso demonstra que a suplementação incrementa a produção de ovos. Além do que, na parte de qualidade dos ovos, nós percebemos que tivemos menos ovos rachados no grupo Eco 3, até a semana 55, 3,66% contra 4,58% no grupo controle. E também uma diminuição dos quebrados, 2,77% para o grupo Eco 3 e 3,17% para o grupo controle, né, com minerais inorgânicos. Então isso demonstra também que nós temos ação na qualidade de casca, conforme falei no início da apresentação. E os resultados desse teste, em resumo, são muito interessantes, né? Que o grupo Eco 3, minerais glicinados Eco 3,
menor mortalidade, maior peso corporal, maior pico de produção, maior produção de ovos, menos ovos rachados e quebrados, uma persistência maior no pico de produção, né, por volta aí de quase 8 semanas a mais do que o grupo controle. E o produtor não só avaliou os índices zootécnicos conosco, mas também observou que os ovos do grupo Ego 3, do grupo com glicinatos, tinham cascas mais brilhantes. Isso realmente diz para nós que houve uma melhoria de qualidade de casca, inclusive com um maior fortalecimento dessa casca. Então, os minerais glicinatos, como os minerais da linha Ego 3, realmente têm uma absorção diferenciada e, por ter uma absorção diferenciada, eles repercutem em benefícios para as aves, conforme a gente discutiu aqui. Gostaria de acrescentar no meu comentário aqui que os glicinatos têm uma outra vantagem, que eu não falei lá atrás, é que a glicina, apesar de ser um aminoácido não essencial, isto é, as aves não precisam consumir porque sintetizam, elas fazem parte de 1%, 1/3 do colágeno e da elastina do corpo. Isto é, 33% de elastina e colágeno que dá sustentação no tecido conjuntivo tem glicina. E quando esse mineral glicinato ele é absorvido, essa ligação é quebrada, o mineral vai ser armazenado no seu reservatório de tecido, no seu tecido alfa, e essa glicina cai na corrente sanguínea e vai participar da síntese de colágeno e elastina. Além disso, ela participa de outros eventos bioquímicos, e um deles é na síntese da glutadiona, que é um antioxidante natural, que realmente reduz, né, a ação dos radicais livres. Então, por isso as aves realmente têm um ganho em vitalidade, não só com os microminerais, mas também com a síntese aumentada da glutadiona, que também é um estimulador do sistema imunológico. Então, além de eu ter uma melhor vitalidade devido à ação antioxidante dos microminerais e também da glicina, eu também tenho um aumento da eficiência do sistema imunológico vindo dos microminerais e da glutadiona sintetizada a partir da glicina que nós colocamos em aporte. Lembrando que a síntese de glicina por parte do corpo das aves tem uma velocidade lenta. Então, em qualquer situação de demanda maior, há dificuldade para retomar os níveis de glicina. Então, um aporte constante de glicinatos, de minerais glicinatos, também reduzem os efeitos que podem ocorrer com a perda de glicina ocasionada em situações de estresse ou outros desafios. Agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado